Eles dizem que te amam, dizem que se preocupam, dizem que só querem o seu bem. Mas, curiosamente, são essas mesmas pessoas que mais tentam te parar, que mais duvidam de você, que mais tentam fazer você voltar atrás. Os conselhos vêm disfarçados de afeto, mas carregam veneno. E você sente isso. No fundo, você sabe. A crítica mais cortante não vem de fora, vem de dentro da sua casa. Não é o mundo lá fora que te enfraquece, é o olhar julgador da sua mãe, o comentário passivo-agressivo do seu pai, a comparação do seu irmão, a desaprovação silenciosa da sua família inteira quando você tenta ser diferente. E esse é o dilema. Como blindar a mente sem endurecer o coração? Como se manter firme sem se tornar frio? Como seguir seu próprio caminho quando quem te ensinou a andar é quem agora quer te impedir de correr? A verdade é dura, mas libertadora. Nem todo amor é lúcido. Nem toda preocupação é nobre. Nem toda família é apoio. E você precisa entender isso se quiser ser livre. Parte 1. A raiz da crítica familiar. O medo disfarçado de cuidado. A crítica da família raramente é racional. Ela é emocional. E mais do que tudo, ela é uma reação ao medo. Medo de que você mude. Medo de que você cresça. Medo de que você vá longe demais e eles fiquem para trás. Veja, quando você começa a mudar sua mentalidade, seu estilo de vida, sua ambição, você ameaça o sistema psicológico que sua família construiu em torno de quem você deveria ser. Você se torna uma peça fora do padrão, uma anomalia, um risco. E o que a maioria das pessoas faz diante do risco? Ataca ou tenta controlar. Então eles vão dizer que você está sendo arrogante, que está iludido, que está se perdendo. Mas no fundo, o que está acontecendo é simples. Você está se tornando livre. E isso assusta. A crítica vem mascarada de cuidado, mas cuidado real respeita a escolha do outro. O que sua família muitas vezes sente não é preocupação, é insegurança. Insegurança por não entender seus sonhos, por não reconhecer sua coragem, por não conseguir acompanhar sua ousadia. Eles acham que estão te protegendo, mas inconscientemente estão tentando te puxar de volta para o velho mundo. O mundo onde você ainda era pequeno, previsível e fácil de controlar. A crítica é uma âncora, e sua missão é não afundar com ela. Blindar sua mente começa por reconhecer isso. Nem toda crítica vem de um lugar de sabedoria. Muitas vêm de um lugar de medo. E você não pode deixar o medo dos outros moldar o seu destino. Parte 2. O campo de batalha invisível, laços emocionais e manipulação. A guerra psicológica mais silenciosa da sua vida não acontece com gritos, mas com suspiros, não acontece com tapas, mas com olhares. Não acontece na rua, mas na sala de jantar. Esse é o campo de batalha mais traiçoeiro que existe. A guerra emocional dentro da sua própria casa. E o inimigo não veste armadura, ele veste carinho, não impõe com força, manipula com afeto. A família tem um poder invisível. Ela conhece os gatilhos, conhece seus pontos fracos, suas inseguranças, seus traumas. E mesmo que inconscientemente, ela pode usar isso contra você. Um comentário feito com o tom certo pode desestabilizar sua confiança inteira. Um olhar de decepção pode te colocar de volta no lugar de menino, de criança, de alguém que precisa de aprovação para existir. É assim que o sistema se preserva. A manipulação emocional é a arma que mantém você obediente, mesmo quando já tem idade para comandar o próprio destino. E o pior de tudo é que essa manipulação não vem de ódio. Ela vem de amor. Um amor doente, controlador, carente, que não sabe ver você crescer sem sentir que está perdendo você. Um amor que prefere ver você medíocre e por perto, do que grandioso e distante. Então ele finge que está apenas opinando, quando na verdade está tentando te manter preso.
Ele finge que está te alertando, quando na verdade está te limitando. Ele finge que está te ajudando a ser realista, quando na verdade está te sabotando. Não é fácil enxergar isso, porque você ama essas pessoas. Elas são sua origem, seu chão, seu sangue. Mas é justamente esse laço que torna a manipulação tão perigosa. Você confunde amor com obediência. Você acha que amar é concordar, que respeitar é ceder, que manter a paz é se calar. E assim, lentamente, você vai se apagando. Vai se ajustando ao molde, vai ficando menor para caber nas expectativas. Vai se transformando num adulto com cabeça de menino, sempre pedindo permissão, sempre precisando de aval, sempre esperando o reconhecimento. Mas você não nasceu para ser reflexo da insegurança de ninguém. Você nasceu para viver sua própria grandeza. E isso exige um tipo de coragem que dói. A coragem de decepcionar. De decepcionar sua mãe, seu pai, seu irmão, sua avó, não por rebeldia, mas por lealdade ao que pulsa dentro de você. A lealdade à sua missão, ao seu propósito, à sua verdade. Porque, no fim, a pergunta que você precisa fazer não é: eles vão me aprovar? A pergunta é: eu consigo me respeitar mesmo que eles não me entendam? E só quando a resposta for sim, é que você estará realmente livre. Parte 3. A construção da armadura. Identidade, propósito e firmeza. Blindar a mente não é apenas se proteger da crítica, é, antes de tudo, construir algo dentro de si que nenhuma crítica consiga derrubar. É erguer uma estrutura interna tão sólida, tão clara e tão firme que o mundo externo perde o poder de te abalar. Mas essa estrutura não se constrói com fórmulas ou frases motivacionais. Ela é feita de 3 pilares: identidade, propósito e firmeza. Identidade é saber quem você é, sem depender do reflexo que os outros te devolvem. É olhar no espelho da própria consciência e não ver a imagem que sua família quer, nem a que a sociedade exige, mas sim a que você escolheu, aquela que nasceu da sua dor, da sua história, das suas decisões. E é aqui que muitos se perdem, porque foram moldados a agradar, não a pensar. Foram ensinados a obedecer, não a se definir. Por isso, quando tentam ser livres, se sentem culpados. Quando tentam crescer, se sentem errados. Quando tentam romper com o velho, se sentem ingratos. Mas romper com padrões que não servem mais não é ingratidão, é sobrevivência psicológica. Já o propósito é o motor silencioso da alma. Quando você sabe para onde está indo, as vozes ao redor perdem o volume. As críticas viram ruído de fundo, as decepções se tornam pedagógicas. Porque o propósito dá sentido à dor, dá direção à raiva, dá foco à força. Propósito é o que transforma um homem comum em uma muralha inabalável. É o que te faz levantar depois da crítica, continuar depois da rejeição, persistir mesmo quando todos duvidam. Um homem com propósito não é teimoso, é comprometido. Não é arrogante, é focado. E é justamente isso que incomoda os que vivem à deriva. Ver alguém navegando com direção. Mas nenhum desses pilares se sustenta sem a firmeza. Firmeza não é agressividade, não é frieza, não é dureza gratuita. Firmeza é presença. É a capacidade de manter-se inteiro mesmo diante da pressão emocional. É quando você ouve o "estou decepcionado com você" e responde em silêncio, com o olhar de quem não volta atrás. É quando dizem que você mudou e você confirma com orgulho: sim, mudei e vou continuar mudando. A firmeza não grita, não precisa provar nada. Ela simplesmente permanece. E é essa permanência que constrói respeito, mesmo entre aqueles que, num primeiro momento, tentaram te frear. Construir essa armadura é um processo. Requer disciplina mental, clareza emocional e uma fé inabalável em quem você está se tornando. Você vai falhar, vai se abalar, vai recuar algumas vezes, mas cada vez que se levantar, mais forte você será. Porque a blindagem verdadeira não é ausência de dor,
é capacidade de suportá-la sem se perder de si mesmo. E quando essa armadura estiver sólida, algo mágico acontece. As críticas já não te atravessam, e mais do que isso, elas começam a perder a vontade de vir. Parte 4. Quando a solidão se torna liberdade. Poucas coisas assustam tanto quanto a solidão, e poucas coisas libertam tanto quanto ela. Porque no silêncio do afastamento, você finalmente ouve a sua própria voz. No vazio deixado pela aprovação que não veio, você encontra espaço para se reconstruir. E é nesse processo doloroso e solitário que nasce a verdadeira maturidade, a capacidade de ser inteiro mesmo quando ninguém está aplaudindo. Ao romper com o ciclo da dependência emocional, muitos homens se deparam com um frio estranho, o silêncio de não ter mais aquela ligação da mãe, perguntando se está tudo bem, aquele conselho do pai dizendo o que fazer, aquela companhia familiar com quem se discutia tudo. De repente você está sozinho, ninguém para concordar, ninguém para aprovar, ninguém para validar. E é nesse vácuo emocional que o menino grita. Ele quer voltar, quer ser acolhido, quer ser aceito. Mas é também nesse exato momento que o homem nasce. Porque ele entende de uma vez por todas que estar só não é o mesmo que estar errado. E ser rejeitado não é o mesmo que estar perdido. A liberdade começa quando você aceita que algumas pessoas vão se afastar de quem você se torna. E tudo bem. Não se trata de cortar vínculos com ódio, mas de preservar sua alma com dignidade. Se alguém só te ama quando você obedece, isso não é amor, é controle. E nenhum homem pode se tornar forte enquanto vive tentando manter o afeto de quem só lhe oferece afeto condicionado. A verdadeira blindagem é essa: saber que mesmo sozinho, você continua sendo suficiente. A sociedade atual tenta mascarar essa dor com distrações, amizades superficiais, excesso de redes sociais, relacionamentos medíocres, mas o homem que decide enfrentar essa solidão de frente, sem fugir, sem se dopar, sem se anestesiar, esse homem desenvolve algo raro: autossuficiência psíquica. Ele começa a caminhar com as próprias pernas, pensar com a própria cabeça e sentir com o próprio peito. E esse homem, ao contrário do que muitos pensam, não se torna frio. Ele se torna profundo, porque ele não precisa mais da aprovação do mundo para validar sua jornada. Ele sabe de onde veio, sabe para onde está indo e, principalmente, sabe quem está se tornando. A solidão, então, deixa de ser punição e se transforma em espaço sagrado, espaço de reconstrução, de reflexão, de criação. É nela que o novo você começa a tomar forma. Um homem não nasce da companhia dos outros, ele nasce do confronto consigo mesmo. Parte 5. O verdadeiro respeito não é dado, é imposto. A maior mentira que te contaram é que respeito se conquista sendo bonzinho, obediente e educado. Não se engane. Respeito não é algo que os outros decidem te dar. É algo que você obriga o mundo a reconhecer com sua presença, sua firmeza e sua conduta inabalável. E sim, às vezes o respeito só nasce quando você para de pedir permissão e começa a impor sua existência. Quando você é maleável demais, as pessoas moldam você conforme o que é confortável para elas. Quando você cede demais, elas testam até onde você vai. Quando você vive se explicando, se justificando, se desculpando por ser quem é, elas aprendem a não te levar a sério. Porque um homem que não se banca é um homem que convida o mundo a tratá-lo como um menino. E é exatamente por isso que tantos enfrentam desrespeito dentro da própria casa. Porque se acostumaram a ouvir e acatar. Porque aprenderam que fazer o certo é nunca decepcionar, nunca discordar, nunca levantar a voz. Mas o certo para um homem maduro é outro: viver em coerência com seus valores, ainda que isso gere conflito. Não se trata de ser agressivo, trata-se de ser claro, firme, indiscutível. Quando você se posiciona com autoridade interior, até o silêncio vira declaração. A família, como qualquer sistema social, respeita limites,
Quando você desenha esses limites com convicção, sem hesitar, sem dramatizar, algo muda no ambiente. As provocações diminuem, as críticas perdem força. E mesmo aqueles que antes te diminuíam, agora pensam duas vezes antes de tocar no seu nome. Porque perceberam que você parou de ser um menino pedindo colo e se tornou um homem de postura reta, olhar firme e alma inegociável. Esse respeito não é imediato. Ele começa como tensão, vem acompanhado de silêncio constrangedor, de distância, de olhares atravessados. Mas, aos poucos, essa tensão vira admiração, porque, no fundo, até quem critica reconhece a força de quem não se curva. Até quem zombou mais tarde sente vergonha de ter subestimado. O homem firme gera incômodo, mas também gera impacto. Ele marca presença onde passa. Ele exige respeito sem dizer uma palavra. Então entenda, você não precisa mendigar consideração. Você só precisa deixar claro que sua dignidade não está à venda. E isso, no fim, é o que separa o menino do homem. O menino quer ser aceito. O homem quer ser verdadeiro. E só um deles conquista respeito de verdade. A força silenciosa de quem não recua. Você não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa implorar. O homem verdadeiramente blindado não precisa provar que é forte. Ele apenas permanece de pé enquanto todos esperavam que ele caísse. E essa permanência, esse silêncio firme, essa presença que não recua, é a maior declaração de força que um homem pode oferecer ao mundo e à sua família. No fim das contas, blindar a mente não é sobre criar muros contra tudo e todos. É sobre cultivar raízes tão profundas em quem você é, que nenhuma tempestade consegue te arrancar do chão. É olhar para a crítica, o julgamento, a tentativa de controle, e não reagir com ódio, nem com submissão, mas com algo muito mais poderoso, indiferença lúcida. Você entende o que está acontecendo. Você enxerga as intenções por trás das palavras. E ao invés de se defender, você simplesmente segue. Não porque não se importa, mas porque aprendeu que viver de verdade é mais importante do que ser compreendido. A verdade é que nem todo mundo vai te aplaudir. E tudo bem. A vida não é um palco, é um campo de construção. E o homem que vive tentando agradar os outros nunca terá tempo para construir a si mesmo. Em algum momento, você vai precisar escolher entre decepcionar quem espera o seu fracasso ou trair quem você sabe que pode ser. E essa escolha, por mais dolorosa que seja, define o rumo da sua alma. A crítica da família não é o fim, é o teste. Um teste de maturidade, de firmeza, de coragem. Muitos param nesse ponto, recuam, voltam ao conforto das expectativas alheias, mas alguns poucos seguem. E esses poucos, com o tempo, transformam até mesmo a crítica em respeito, porque não há nada mais poderoso do que um homem que não desiste de si. Então, se você está ouvindo isso agora e sente que está sozinho, incompreendido, criticado, saiba, você não está errado por buscar crescer. Você não está errado por querer mais. Você não está errado por não querer ser mais um. Você está apenas passando pelo fogo que separa o comum do autêntico, o menino do homem, o dependente do livre, e quando esse fogo passar, e ele vai passar, você vai emergir não só blindado, mas inabalável.